Bora mergulhar cada vez mais no mundo da Disney? Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar nossa jornada pelas eras do estúdio. Agora nós vamos falar sobre a Era de Prata, que ocorreu entre 1950 e 1967, um período em que o estúdio ressurgiu com obras mais rebuscadas. É o período em que os filmes marcantes do estúdio foram produzidos e que a magia da Disney nos levou para mundos fantásticos. E se você tá curtindo essa viagem pela história do estúdio, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Vamos então? Como vimos no vídeo anterior, a década de 40 foi um período conturbado para a Disney por conta da Segunda Guerra Mundial. O orçamento dos filmes diminuiu e eles também não tiveram tanto apelo assim no cinema. A incerteza de como seria o mundo pós-guerra dominou o estúdio, que precisava se recuperar de uma década de crise e um déficit de 4 milhões de dólares. Lembrando que 4 milhões nessa época valiam muito mais do que valem hoje. Em 1948, a Disney retomou com as produções de longa-metragem depois de semanas de discussões entre os irmãos Walt e Roy. Roy Disney relutava em aprovar um outro filme e tentava convencer seu irmão a vender o estúdio e assim se aposentarem com o dinheiro que tinham, mas no final ele acabou cedendo. Nessa época, o estúdio tinha 3 projetos em desenvolvimento: Cinderela, Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Entre as opções, Disney achava que os personagens de Alice e Peter Pan eram muito frios e que Cinderela se aproximava mais com Branca de Neve. Um sonho é um desejo da alma. Ele aprovou o projeto, selecionou seus melhores talentos em animação, nomeou produtores e diretores. Mas a produção de Alice também foi retomada para que ambas as equipes de animação competissem entre si para ver qual filme terminaria primeiro. A produção de Cinderela avançou em comparação com Alice e foi ainda mais acelerada para se tornar o primeiro longa de animação desde Bambi. Durante uma reunião de roteiro em meio à produção, as sequências de gato e rato começaram a ser um elemento importante para o filme, a ponto da Disney colocar o veterano artista de storyboard Bill Beat no comando das sequências de Lúcifer e os amigos ratinhos da Cinderela. Tata, pega o Lúcifer e... No final da década, a participação de Disney na produção de Cinderela diminuiu, já que o estúdio também estava coproduzindo um live action de A Ilha do Tesouro, um clássico da literatura de aventura de Robert Louis Stevenson. Os diretores passaram a ter maior liberdade criativa, mesmo assim, Walt Disney recebia memorandos, roteiros, fotocópias de storyboards, acetatos de trilha sonora enquanto estava na Inglaterra. Quando Disney não respondia, o trabalho era retomado. Em seguida, quando ele respondia, tinha que ser alterado. Cinderela! 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 Disney retornou ao estúdio em 29 de agosto, analisou as sequências de animação, ordenou uma série de pequenas modificações, como também uma modificação significativa no clímax do filme. Apesar desse estresse de última hora, a produção foi concluída em 13 de outubro de 1949. Com um orçamento de quase 3 milhões de dólares, o futuro do estúdio dependia do sucesso de Cinderela, que salvou a Disney da falência. Se perdesse a fé, eu não viria. E aqui estou eu. Lançada em 15 de fevereiro de 1950, a história da princesa que perdeu seu sapatinho de cristal foi aclamado pela crítica e pelo público, se tornando o maior sucesso do estúdio desde Branca de Neve e os 7 Anões. Recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor trilha sonora de filme musical, melhor gravação de som e melhor canção original por Bibi Bob Tibu. Salagadula, mexicabula, bibidi bobidi boo. Cinderela teve uma bilheteria doméstica em 93 milhões de dólares e uma bilheteria mundial em 182 milhões de dólares em seu lançamento e vários relançamentos. O filme ajudou a reverter a situação financeira do estúdio e permitiu que a Disney continuasse a produzir longa-metragens de animação ao longo da década de 50. Na sequência, nós tivemos Alice no País das Maravilhas. Tudo aqui é maluco. A ideia original da Disney era produzir uma versão em live action de Alice no País das Maravilhas na década de 30 com Mary Pickford no papel da protagonista, mas em vez disso, Walt Disney decidiu não produzir e seguir com Branca de Neve e os 7 Anões. No entanto, a ideia foi retomada na década de 40 após o sucesso da primeira princesa. O filme foi originalmente concebido como uma mistura de live action e animação, onde Ginger Rogers foi brevemente considerada para o papel de Alice. Mas após muitas ideias que não conversavam diretamente com a magia que o Walt Disney queria transmitir, ele percebeu que para fazer jus à história original, ele teria que fazer uma produção totalmente em animação. Estava dando bons conselhos a mim mesma. E em 1946, a produção de Alice no País das Maravilhas finalmente começou. Durante a produção, muitas sequências adaptadas dos livros de Carol foram posteriormente omitidas, como é o caso do Cavaleiro Branco, a Duquesa, a Tartaruga Falsa e o Grifo. E também tudo que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Não é?
Em 1949, ainda rolou uma disputa legal com a versão cinematográfica do diretor britânico Dallas Bower, que estava em desenvolvimento. O Walt Disney entrou com um processo para impedir que a versão britânica fosse lançada nos Estados Unidos e o caso foi amplamente noticiado pela revista Time. A empresa que lançou a versão britânica acusou a Disney de tentar explorar o seu filme ao lançar a sua versão praticamente ao mesmo tempo. E em meio a tensões judiciais e a pressa do estúdio em garantir outro filme de sucesso, O Louco País das Maravilhas da Disney foi lançado em 1951. É tarde, tão tarde até criar. Ai, meu Deus, alô, Deus, é tarde. O filme teve uma recepção morna nas bilheterias e foi uma grande decepção para a crítica em seu lançamento inicial. Com um orçamento de 3 milhões, arrecadou 2,4 milhões na bilheteria doméstica, o que fez o filme não ser relançado nos cinemas durante a vida de Disney, sendo ocasionalmente exibido na televisão. A partir de 1971, o filme foi lançado em diversas salas de cinema lotadas em campos universitários, tornando-se o filme mais assistido em algumas cidades. Então, em 1974, a Disney relançou pela primeira vez Alice no País das Maravilhas no cinema, tendo uma bilheteria doméstica de 3,5 milhões de dólares. Bom, feliz aniversário! Pra mim? Sim. Na sequência de sucesso, nós temos Peter Pan. Vamos! O filme começou a ser pensado na década de 30, quando o Walt Disney comprou os direitos da história da Paramount Pictures em 1938. Ele iniciou o desenvolvimento da obra no ano seguinte, mas após o ataque a Pearl Harbor, a Disney arquivou o projeto. O projeto foi retomado em 1949 para auxiliar os animadores. Filmagens de referências com atores reais foram feitas no estúdio. Também marcou como o último filme da Disney em que todos os membros do chamado Nove Anciãos trabalharam juntos como diretores de animação. Os Nove Anciãos eram um grupo dos principais animadores da Disney que trabalhavam no estúdio desde os anos 20. Nas primeiras versões do roteiro, o conceito do filme também era um pouco mais sombrio, com cenas envolvendo o Capitão Gancho sendo devorado pelo crocodilo, como na obra original. Que é isso? A família Darling lamentando pela perda dos seus filhos e Peter Pan e os meninos perdidos descobrindo um tesouro pirata cheio de armadilhas. Isso foi retirado da versão final, que foi lançada em 5 de fevereiro de 1953. Peter Pan foi um sucesso comercial e o 5º filme de maior bilheteria no ano. Foi inscrito no Festival de Cannes de 1953 e o último filme da Disney a ser lançado pela RKO antes da Disney inaugurar sua própria distribuidora. Apesar do grande sucesso, anos mais tarde, o filme recebeu algumas críticas pela sua representação estereotipada de povos nativos americanos. Coisa mais feia! Assim como as animações anteriores, a ideia para A Dama e o Vagabundo surgiu na década de 30, mas o desenvolvimento da história só começou de fato em 1940. E a produção do filme só começou em junho de 1952. Gostou dela, querida? Eu adorei! A versão definitiva da narrativa se consolidou em 1953, com Lady acabando nas ruas após circunstâncias bem tensas. Ela acaba sendo protegida por Vagabundo, um vira-lata com uma vibe do clássico galã de cinema Cary Grant. Dá uma licencinha, amigo. E o romance começa a florescer entre os cães. O filme foi responsável por uma das cenas mais marcantes do cinema, quando o casal janta um espaguete à luz do luar, sendo até hoje uma das principais referências de romance na 7ª arte. Ao seu lado e ver o amor surgir. A Dama e o Vagabundo estreou em 22 de junho de 1955 e se tornou o maior sucesso de bilheteria do estúdio até o momento. O filme arrecadou 6,5 milhões de dólares nas bilheterias da América do Norte e foi o primeiro longa-metragem de animação em widescreen da Disney e que foi produzido pelo método CinemaScope. Além de ter sido o primeiro filme da Disney a ser distribuído pela Buena Vista após a sua separação com a RKO. Inicialmente foi recebendo críticas mistas, mas a recepção crítica do filme foi ficando cada vez mais positiva com o passar do tempo. Mas não devemos dar a perceber que sabemos, menina. Mas o projeto mais ambicioso dessa era foi adaptado do conto de fada dos irmãos Grimm, A Bela Adormecida. A história da princesa que espeta o seu dedo numa roca e cai num sono profundo teve a sua trilha sonora adaptada do balé de Tchaikovsky. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Seu estilo artístico, que lembra uma tapeçaria, foi inspirada na arte europeia pré-renascentista. Ao longo da década de 50, a atenção de Walt Disney estava voltada para novos projetos, como filmes com atores reais, televisão e o parque temático da Disneyland. Assim, a produção de animação ficou principalmente na mão do grupo dos Nove Anciãos e, por conta disso, ocorreram diversos atrasos nas animações, incluindo a própria Bela Adormecida. Ai,
Acho que já basta de tanta tolice. O filme levou quase uma década para ser produzido, sendo lançado em 1959 e tendo um custo de 6 milhões de dólares. Foi o filme mais caro da Disney até então. A recepção da crítica foi mista. Os críticos elogiaram a direção de arte e a trilha sonora, mas criticaram os personagens e o enredo. Que pena o príncipe Felipe não estar aqui para assistir a esta celebração. Apesar de ter arrecadado 5,3 milhões de dólares, os altos custos de produção do filme e o baixo desempenho na bilheteria de outras produções de 59 levaram o estúdio a ter o seu primeiro ano de prejuízo depois de uma década, no ano fiscal de 1960, levando assim a demissões em massa em todo o departamento de animação. Com isso, os curta-metragens de animação da Disney deixaram de ser produzidos regularmente. Embora os curtas de Silly Symphony tivessem dominado o Oscar de melhor curta-metragem durante a década de 30, o estúdio começou a perder o seu reinado nas premiações nas décadas seguintes, principalmente por conta dos desenhos animados do Tom e Jerry da MGM e do Looney Tunes da Warner Bros. Durante a década de 50, apenas um curta da Disney ganhou o Oscar de melhor curta-metragem. E esse foi Toot Whistle Plunk Boom. Tenta falar isso 3 vezes sem gaguejar. Toot Whistle Plunk Boom, Toot Whistle Plunk Boom, Toot Whistle Plunk Boom. Já em 1961, acompanhamos a aventura de Pongo e Perdita para salvar os seus filhotes das mãos da terrível Cruella de Vil. Anitta, meu Deus! 101 Dálmatas popularizou o uso da xerografia durante a produção de desenhos em acetatos de animações tradicionais. A xerografia é o processo de reprodução de imagens e textos através da eletricidade estática e luz, em vez de serem copiados em desenhos de papel para as folhas de acetato transparentes. O estilo de desenho resultante, que é um traço mais áspero que revelava as linhas de desenho dos animadores, foi característica dos filmes da Disney até a década de 80. Tô com fome. Oh, Nono, você acabou de comer. Mas mamãe, tô com fome. O filme foi um sucesso, sendo a 10ª maior bilheteria no ano de 61 e tendo arrecadado 6,4 milhões de dólares. Cruella, cruel, Cruella, cruel, é mais traiçoeira de uma cascavel. Em 1960, o Walt Disney assistiu à produção da Broadway de Camelot. Isso fez com que ele aprovasse a produção do projeto desenvolvido pelo veterano roteirista Bill Pitt. Assim, A Espada Era Lei foi lançada em 1963, sendo a 6ª maior bilheteria do ano na América do Norte, arrecadando 4,75 milhões de dólares. Acontece que eu sou um mago. Ou sabe tudo. Um adivinho. Mas a Disney não vivia só de animação e em 1964 o estúdio lançou Mary Poppins. Como eu esperava. Mary Poppins praticamente perfeita em todos os sentidos. A história da babá que visita uma família disfuncional em Londres e utiliza o seu estilo peculiar para melhorar as relações familiares mistura animação com live action. O filme foi inteiramente rodado nos estúdios da Disney em Burbank, Califórnia, e utilizou cenários pintados que representavam Londres. É supercalifragilisticexpialidocious. Em seu lançamento, recebeu a aclamação universal da crítica, se tornando um sucesso comercial. Tornou-se o filme de maior bilheteria de 1964 nos Estados Unidos e, na época do seu lançamento, o de maior bilheteria da Disney. Recebeu um total de 13 indicações ao Oscar, um recorde para qualquer filme lançado pelo estúdio, incluindo a categoria de melhor filme. E ganhou 5 estatuetas, incluindo melhor atriz para Julie Andrews. Mas é assim que deve ser. A Era de Prata do estúdio termina com o lançamento de Mowgli, o Menino Lobo, em 1967. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Também foi o último filme que o Walt Disney participou da produção. Disney morreu em dezembro de 66, 10 meses antes da conclusão e lançamento do filme. Mas apesar de não ter estado até o final do desenvolvimento do projeto, é inegável a presença do estilo do cineasta na produção. O filme foi um sucesso, terminando em 67 como o 4º filme de maior bilheteria do ano. Mas que surpresa! E essa foi a Era de Prata da Disney, que pode ser considerado como um período de alívio do estúdio, marcado por produções que iriam prosperar por quase 2 décadas. Seus filmes passaram a ter tons mais suaves de cor, dando a ideia de algo mais leve e mágico em comparação aos anos sombrios da guerra. O parque da Disney foi inaugurado em 1955 e a empresa deixaria de ser apenas um estúdio para se tornar uma mega corporação de entretenimento. Apesar do sucesso, o estúdio sentiu a perda do seu criador e nos anos seguintes a Disney passaria pelo que é chamado de a sua Idade das Trevas. Eu não quero me aborrecer com isso, não tenho tempo para essas tolices. Mas
Mas esses próximos anos fica para um outro vídeo, porque agora eu quero saber o que vocês acharam da Era de Prata, se vocês curtiram conhecer mais a história do estúdio, se vocês têm algum filme favorito desse período. Lembrando também que os vídeos com os períodos anteriores do estúdio já estão disponíveis aqui no canal. Então agora eu quero saber a opinião de vocês e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!